Olá, amigos e amigos, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquelas papos polêmicos? Ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial. E hoje, com dois convidados mais do que especiais, duas pessoas que eu adoro, que são pessoas que vão enriquecer o nosso conteúdo de programação da linguística. Enio Carvalho e Leonardo Botelho Estrela, que eu gosto de chamar ele de Léo Star, né? Fica mais bonitinho, né? E o famoso Enio, né? Ambos lá. A gente vai conversar sobre a PNL no dia a dia. Por quê? Porque tem muita gente ainda, Enio e Léo, que ainda fazem menção de que a PNL é alguma coisa que só para algumas pessoas, só alguns iluminados podem fazer. Você tem que fazer um curso de 300 horas para poder. E a gente sabe, nós sabemos que não precisa disso. Mas antes, tá? Eu só disse o nome de vocês. Vou passar a bola a vocês puderem. De onde vocês são? Já entregou. Vocês se apresentarem, tá? Vamos por ordem de idade. De idade. Primeiro mais novo, Enio Carvalho. Vamos lá, Enio. Eu sou um paulistano, morando em Belo Horizonte desde 98 e com muita satisfação de poder ter encontrado o Armando como uma referência de alguém que tem uma vitalidade muito grande e que sabe organizar as pessoas ao seu lado. Muito obrigado pelo convite, Armando. Vamos lá, obrigado você. A gente pode hoje falar que o café está completo, porque nada como a hora do café com pão de queijo. Então, nós temos aqui um mineiro verdadeiro, um erradicado, né, que nós conseguimos transformá-lo, né? Eu sou Leonardo Estrela, como o Léo Star, como o Armando fala. Bem-vindo a todos a essa Hora do Café. Esperamos enriquecer aí. Nós conhecemos o Armando já de um bom tempo, é sempre um papo agradável, e essa Hora do Café não vai ser diferente, não, né? Vai ser um café com prosa, senhor Armando. Vamos, exatamente. Muito bom. Bom, gente, o que eu estava pensando quando eu convidei vocês para bater um papo? Eu pensei na seguinte situação. Espera aí, Enio e Leonardo, nós temos algumas coisas no nosso dia a dia que a gente sabe que tem uma aplicação de PNL, mas que a gente não presta atenção, a gente passa batido. E, às vezes, se eu conseguir repetir aquele processo, vai melhorar a minha condição, o meu trabalho, o meu relacionamento. Ou seja, então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que dicas vocês dariam para as pessoas? Quais são essas coisas do nosso dia a dia que são da PNL e as pessoas nem sabem? Já que o Enio começou, eu começo. Vamos lá. Grande parte da nossa comunicação, né, ela é feita usando os recursos da programação linguística, as ferramentas, e não sabemos, né? Essas ferramentas, eu diria que é o nosso sistema de representação, né? Como é que é isso? Então, eu, você e quem estiver nos assistindo, o Enio Carvalho, estamos agora olhando a esse café, né? Esse papo com café aqui bem gostoso, e cada um está tendo uma interpretação do que está assistindo. Ou seja, você vê a mesma coisa que todos estão vendo, porém passa em nossos filtros, aqueles nossos preferenciais, que são filtros visuais, auditivos, sinestésicos, gustativos, olfativos, né? Isso é, vamos dizer assim, codificado com a nossa experiência de vida, e nisso tudo cria-se uma representação, ou seja, uma realidade sua daquilo que você está vendo e interpretando segundo você. Não quer dizer que ela é verdadeira e não quer dizer que é falsa. Não é falsa porque é a parte de uma realidade que você está vendo.
verdadeira, porque ela é verdadeira para você. Quando é verdade para você, fica sendo verdade para o mundo. Então, isso nós fazemos todos os dias. Você acredita nisso, Armando? Agora, nós estamos todo dia fazendo isso e não percebemos. A neurolinguística chegou com ferramentas para codificar isso. E aí eu passo a bola para o Enio Carvalho e ele vai falar, dar uma dica, quem sabe, né, para como é que a gente pode usar isso a nosso favor. Aí, ó, sacanagem, viu? Entendeu? Bom, quando a gente fala de PNL, de programação neurolinguística, o enfoque é no processo, como é que as coisas estão funcionando. Ontem teve o último debate aos candidatos à presidência da República. Alguns olhares estavam voltados para o conteúdo das perguntas. Mas se você prestar atenção ao processo que os participantes utilizavam através da linguagem não verbal, você começa a deixar aquele programa que é como disse o Léo, é um stand-up, você começa a deixar mais rico, porque você começa a prestar atenção na comunicação que não faz parte do conteúdo. É a comunicação que faz parte do processo. E esse processo se junta ao que é falado com o tom de voz e com o gestual através da face. Então, você deixa mais rica a comunicação. O que a PNL proporciona para a gente é a capacidade de você poder entender além daquilo que as palavras fornecem como comunicação. E o que é interessante nessa história toda que você está contando, eu assisti ontem, eu acho que quem trabalha com comunicação, trabalha com PNL, não pode perder a oportunidade de ver essas coisas acontecerem. Então, por mais que, às vezes, você pode não gostar de política ou não gostar de determinados profissionais, né? Você tem que assistir, você tem que ver, tem que entender como a comunicação dessas pessoas flui. Não só pela palavra, né, pela voz, como você disse, mas também com a postura corporal. Eu notei em algumas situações, eu não vou aqui comentar, mas eu notei que em algumas situações, alguns dos debatedores se colocavam numa posição que parecia que eles estavam intimidando, ou procurando intimidar o outro, né? Como se eu estivesse olhando e procurando intimidar enquanto a outra pessoa estava falando, ou estava fazendo uma pergunta, ou estava fazendo uma consideração. E aí fica muito claro para a gente que, provavelmente, um ou outro desses que estavam ali foram preparados por um comunicador, pelo sujeito lá, o marqueteiro, né, como eles chamam, para, olha, quando a pessoa vier falar, se você sentir, você pega, se aproxima, você olha. Isso está à nossa disposição também como um processo, né? A gente começa a entender as partes de um processo. Não é isso mesmo, Enio? Conhecer cada etapa desse processo que muitas vezes a gente não presta atenção no que estamos comunicando, porque comunicar é muito mais do que apenas falar. É isso mesmo? Porque essas mensagens elas são percebidas independente de você ter consciência ou não. É por isso que, muitas vezes, a gente, num diálogo com outras pessoas, nós catalogamos pessoas que são sinceras e agradáveis e outras que são mais sinceras e mais agradáveis comparadas com as primeiras. Por que acontece isso? Porque a nossa percepção vai de encontro à interação da mensagem que ela é passada através do conteúdo, através do tom de voz e através da modulação do gestual facial. Então,
quando essas três mensagens elas são iguais, elas são semelhantes, essa mensagem ela dá um crédito maior ao quem está escutando. Então, mesmo que você treine muito, mas você não consegue passar a mensagem integralmente. Por quê? Porque os movimentos eles são espontâneos. Então, é por isso que você coloca em crédito ou descrédito, mesmo que você não tenha consciência disso, mas vem algo que você percebe que alguma coisa não está sendo muito criteriosa ao seu olhar. Então, quando você presta atenção, por exemplo, ontem foi bastante rica essa conversa, no último debate antes das eleições, porque você olhava a caracterização de candidatos e você via aquele candidato que falava com a mensagem integral das três formas e alguns que não falavam, que não batiam a conversa. Então, passa uma sensação de, numa escala de confiabilidade, ela não alcança o ápice da confiabilidade na mensagem que ela está passando, exatamente por causa disso. E aí, como você bem disse, a PNL oferece recursos para você identificar o que está acontecendo de uma forma natural, para você, então, conseguir identificar e qualificar e melhorar a comunicação para que você se faça entendido pelo seu interlocutor. Aproveitando para completar o que o Enio falou, né? E um bom exercício que o Armando deu uma sugestão. Depois que passar essa história de polêmica e eleição, pega esse mesmo debate que o Armando falou e assista ele sem o áudio ligado. E treine neurolinguística. Né? O Armando que é um dos ótimos professores, né? Assim como o Enio Carvalho, e eu sempre escuto que neurolinguística é isso. Você vai criar habilidades se você coloca elas, se você treina elas. Né? Então, você imagina agora você vendo, não só essa palestra, esse debate, mas qualquer outro debate, qualquer outra conversa que você não está sendo influenciado, não está sendo, vamos dizer assim, levado em consideração o que está sendo falado. Não, esquece, tira o mute e só escuta ou só perceba como as pessoas agem, como eles se movimentam, igual o Enio falou, como é que foi essa história do corpo, a cara que estava, né, Armando? Aquela cara para cima da pessoa e a agressividade, porque você vai ver o maxilar movendo. Aí você percebe que também outras pessoas estão preparadas, estão encolhidas, estão sofrendo também. Então, é um interessante, é um estudo a gente poder captar isso, vai melhorar a nossa comunicação com relação ao mundo e interpretar melhor a comunicação que está vendo com o outro. Está errado, Armando, ou não? Não, está certo. Olha, uma coisa interessante, você falou uma coisa que eu acho que... Eu brinco com os meus alunos, eu digo para eles que a PNL tem 3 grandes artigos, 3 grandes leis. A primeira é praticar. A segunda é praticar. E a terceira é praticar. Não adianta, se você não praticar, se você... Porque tornar consciente um processo para que ele se torne hábito. Aí você... Pronto. Mas eu tenho consciência do meu processo de comunicação. Né? Aqui, quer ver uma coisa interessante? Cada um de nós... Eu estou em Curitiba, com um frio danado, né? Então, e eu já... Não precisa nem falar de frio. Quando bate o frio lá no Rio Grande do Sul, eu já coloco roupa aqui, que eu fico já... Né? Eu já sou um cara friorento. Está frio aqui. Eu já estou... Né? O Enio falou, pô, cachecol. Eu falei, eu estou com cachecol porque está gelado. Né? Eu não estou de touca porque ia ficar muito para a cabeça ficar de touca aqui. Né? Não dá. O Enio está de terno e gravata, está elegante, o cara está fazendo, né? Como ele disse, eu estou
fazendo um trabalho, ele está num local onde ele precisa estar de terno e gravata. Então, ele está comunicando alguma coisa. E você, meu amigo, você está provavelmente na sua casa, não precisa de terno e gravata, mas botou um terno, botou um casaco, uma camiseta, Camisa polo. camisa Eu falei polo. assim, vocês estão me sacaneando? Eu tirei o boné, tirei minha marca. Eu falei assim, deixa eu ficar bonito também, ó, só dois bonitos e eu não. Ué. Que Agora, negócio é esse? O que eu quero a comunicar gente aqui? começa a entender um pouco, Menos bonito? a gente começa a entender um pouco aquilo que está influenciando a minha comunicação também. Uma coisa externa também está acontecendo. Né? Então, aqui em Curitiba, a gente estava conversando agora há pouco a respeito do sul, dos frios e tal, e o Leonardo estava falando de quando ele veio aqui para o sul, foi lá para Gramado, e achou a cidade muito limpa, tudo limpo. Então, você ficava... ninguém joga papel no chão. Né? E aí, quando ele voltou aí para Belo Horizonte, já tem aquele impacto. Né? Puxa vida, não é bem assim. Por quê? Porque aquela cidade influencia o seu tipo de comunicação. Sim. A forma como as pessoas olham para você, como você vive naquele processo. Então, a gente brinca aqui em Curitiba dizendo que se você encontrar em qualquer lugar do Brasil um sujeito com um pedacinho de papel na mão procurando uma lata de lixo, pode perguntar que é curitibano. Né? Por quê? Porque existe toda uma influência também cultural mexendo com o nosso processo de comunicação. Né? Aqui, por exemplo, em alguns casos, aquelas pessoas, os poloneses mais tradicionais, aquele pessoal ainda mais antigo que tem aqui em Curitiba, e tem muito polonês e ucraniano, eles não gostam que você fique conversando com eles olhando diretamente no olho deles. Não gostam. Aquilo incomoda eles. Dá para entender isso, gente? Uma coisa assim, muito... Então, além de tudo isso, do nosso processo, a gente também tem que estar percebendo as coisas que acontecem ao nosso redor, como as coisas estão acontecendo. E aí vem aquela primeira coisa. Enio, uma dica que você daria para as pessoas que estão assistindo de como ela pode melhorar a sua comunicação? Boa. Num primeiro momento, é a gente aprender a ouvir, fazer um curso de escutatória. Porque a gente faz curso de tudo quanto é coisa. Aprende a falar, aprende a fazer PowerPoint, aprende a falar na internet, aprende a dar curso, aprende a vender, aprende um punhado de coisas. Mas você não aprende a escutar. Principalmente quando você tem um antagonismo à sua frente. Então, a gente trabalha de uma forma natural através da discordância. E quando há discordância de argumento, eu começo a ouvir um pouquinho do contraponto e eu não escuto mais nada. Eu só presto atenção em como é que será rebatida o argumento. Então, uma das maneiras que eu acho que poderia ser utilizado como um forte momento de você desempenhar melhor a sua comunicação é você escutar. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos em rota de colisão na comunicação porque nós queremos validar a nossa opinião e deixando, que chama pânico, pânico na TV, e eles, de uma forma bem humorada, eles usavam algo que é muito interessante, calçar as sandálias da humildade. Se a gente colocar isso de uma forma literal, significa, ei, escuta o que eu estou falando, não julgue, só escute.
Depois que você escutar, você vai valorizar aquilo que eu estou falando e vai entender que, baseado nas minhas experiências e nos valores e critérios de avaliação que eu entro em contato com a minha justificativa, os meus argumentos, eu tenho lá uma certa razão. E aí, quando eu começo, então, a escutar de uma forma não contaminada, isto é, eu escutar aquilo que está acontecendo e não julgar baseado na minha régua, eu começo a melhorar a comunicação. Então, uma das maneiras da gente melhorar tudo isso é fazer um curso de escutatória. Sua vez, Léo. Agora é sua vez. Uma dica. Uma dica, bem, eu vou pegar um dos pressupostos da neurolinguística e fala da lei da variabilidade aquisitiva. Ou seja, completando o que o Enio falou, para a gente aprender a escutar, a gente tem que ser flexível. Isso. Mas o que é flexível? O japonês ele tem vários graus, né, vários níveis, quando ele vai cumprimentar uma pessoa, quando ele vai erguer, né, se abaixar com relação a uma pessoa. Desde o primeiro, que é o mais simples, que é um cumprimento, até aquele mais baixo, né, não chegando a mostrar completamente o dorso, que é o pedido de perdão. Essa é a flexibilidade. Você tem que saber a quantidade que você deve ser flexível, a quantidade que você pode ceder sem ceder demais, sem se abaixar demais, né? Então, saber ouvir o outro passa pelo processo da flexibilidade. Da sandália, se lembra lá? O problema é que as pessoas, Armando, elas calçam as sandálias do outro, mas levam as suas. Então, quando falha as sandálias da humildade, é você descalçar os seus valores, crenças, tudo aquilo que te torna quem você é e se posicionar no lugar do outro. Então, essa é a flexibilidade. Eu sentir o dor do outro, sentir como é que é ser o outro, sentir todas as emoções e sentimentos que o outro carrega. A partir disso, da flexibilidade, vai me ajudar a ter outras e outras ferramentas, como é tão importante a escutatória, que o Enio falou. Tá? Então, a neurolinguística ensina em conjuntos, né, Armando? Não é só uma coisa. Sim. Não, e é uma coisa interessante que agora ele falou, eu acrescentaria, se vocês me permitirem, o observatório. Aprenda a observar também. Porque só a escutatória é importante, mas eu também vou observar o jeito da pessoa falar, o que o Enio falou, o formato do rosto, como a pessoa fala com as mãos ou como ela está olhando. Eu não sei se vocês já perceberam, ou já aconteceu com vocês. Comigo, eu tinha um chefe que trabalhava comigo, ele me chamava para reunião e sempre, acontecia isso sempre. Ele me chamava para reunião justamente no horário, no final da tarde. Nós saímos 6h30 do banco. Ele me chamava para reunião, quero falar com você, mais tarde. Às 6 horas da tarde, ele me chamava. Eu já ficava, 6h30, daqui a pouco vamos embora. E naquele momento, às 6 horas da tarde, ele também tinha que assinar um monte de documentos para não deixar nada para o dia seguinte. Então, olha só uma coisa interessante. Toda vez que a gente ia ter uma reunião, que ele me chamava, eu falava, chefe, olha para mim, chefe. Deixa para assinar isso depois, eu te ajudo a fazer a conferência. Mas está me incomodando esse processo de você me chamar às 6 horas da tarde, né, já no final da tarde, e, ao mesmo tempo que você fica assinando documentos ali, e eu tenho a impressão, e aí não é julgamento, não, é a minha impressão, na minha observação, de que se você estivesse focado em mim, você teria melhor desempenho, e eu também.
naquela época eu não sabia nada de PNL, só sabia reclamar. Eu reclamava muito, Enio. Pô, mas está tudo errado. Tá. E aí, aquela questão de fazer o julgamento. Eu queria que as pessoas me tratassem da mesma forma como eu tratava os meus subordinados. Eu tinha lá uns 4, 5 subordinados, e eles... Eu, toda vez que fazia alguma reunião ou que eu ia conversar com eles, eu sentava de frente para eles e tinha uma coisa que eu aprendi com um professor meu. Eu não ficava atrás da mesa, eu saía de trás da mesa e sentava e ficava de frente para ele, ou de frente para aquela pessoa. É uma maneira diferente e aquilo me aproximava das pessoas. Então, com simples atitude de sair de trás da mesa e sentar de frente para outra pessoa, não tinha nenhum obstáculo entre os dois. Inclusive, nas reuniões, a gente tirava todos, ninguém ficava atrás de mesa, todo mundo fazia uma roda e ficávamos todos numa roda no centro da sala, na nossa sala. Isso ajudou muito o comportamento das pessoas, o relacionamento das pessoas. E eu falava isso muitas vezes para os meus colegas, que eram coordenadores e gestores também. Observem como o seu subordinado, como o seu colaborador faz. Que ele te diz. Né? Então, além do curso de escutatória, propõe o curso de observatória. A gente aprendeu a observar as coisas aí, que não deixa de ser uma parte da escutatória, né? Sim, tem até um nome técnico que a gente dá em PNL que chama calibração. Mas Lê com os olhos. O que a gente tem, a gente contamina aquilo que está acontecendo baseado no meu grau de julgamento. E isso é muito prejudicial porque eu estou discutindo comigo mesmo. Então, eu coloco a validação da discussão, eu coloco no nível de identidade. E quando você vai discutir comigo, os seus argumentos, eles me ofendem, porque eu coloquei ele num nível muito alto. E ele não é ali. Eu tenho que colocar ele no nível de comportamentos ou, no máximo, de habilidades, porque aí eu vou estar livre para poder trocar argumentação com você. Não tem nada de identidade. Eu não sou alguma coisa, eu estou alguma coisa. Uma das coisas que a gente nota, não sei se você também nota, no nosso dia a dia, e aí vem aquilo que era a pergunta que eu queria fazer. A gente não é, nós estamos. Né? Hoje eu estou consultor, palestrante, e tenho feito alguns trabalhos como coach, mas embora eu falo, você é coach? Não, não sou coach. Eu sou apenas uma pessoa que procura ajudar as outras pessoas. Bom, né? Então, um latino-americano. Então, é isso aí. Né? E aí, quando eu falo isso para as pessoas, a nossa dificuldade de mexer, de fazer um julgamento, como é difícil a gente deixar, porque a gente criou, muitas vezes é hábito. A pessoa falou alguma coisa, você está já julgando, não sobre a vida da pessoa, que a gente não sabe qual é, mas sobre as nossas réguas. É isso que o Enio falou, sobre a nossa régua. Então, uma coisa que muito interessante, quando você presta atenção nas pessoas e começa a falar, não, peraí, deixa eu entender por que ela está fazendo daquele jeito. Eu vou tentar entrar, sentar no lugar dela, né? Calçar as sandálias da humildade, como dizia lá aquele programa o Pânico. Emílio Surita. E, a partir disso, olhar e perceber, peraí, por que a pessoa está fazendo daquele jeito? Quais são... Eu vou falar
Ele falou agora há pouco da parte da calibração, que é uma coisa muito específica, que dentro dos cursos a gente aprende. Mas tem uma coisa também que a gente chama de gatilho. O que detonou? Né? Qual é o gatilho que detona para aquela pessoa fazer as coisas daquele jeito? Lembrar. Como isso acontece? Por que a pessoa acontece? Só para contar uma história, acho que eu já comentei com vocês uma outra vez, eu estava dando um curso em Joinville, aqui perto, e aí aconteceu uma coisa interessante. Uma moça que nós estamos falando sobre traumas e não sei o quê, e ela tinha trauma de perereca. Ela não podia ouvir a seguinte menção: aqui nessa casa tem uma perereca. Ela não entrava na casa enquanto ela não tivesse certeza que aquele monstro não estava mais dentro da casa. Ela foi uma vez para como ela mesma contando, ela foi para a praia, né? Chegou na casa da praia, ela ouviu o barulho da perereca cantando, ela dormiu 4 noites dentro do carro. Ela não entrou na casa. Ela não ficava, porque o monstro da perereca. Com o trabalho que nós fizemos, vamos descobrir que ela teve uma perereca que pulou no braço dela quando ela tinha uns 3 aninhos de idade. A perereca e o bracinho de uma criança de 3 anos de idade é um monstro. Só que para o nosso inconsciente aquilo ficou, para o inconsciente dela ficou um monstro, e não um negocinho desse tamanho. Uma perereca é mínima, né? Mas na cabeça dela ficou. Quando a gente começa a analisar isso, e ela sempre falava, eu sofri bullying, a minha família me achava louca, todo mundo me criticava porque eu tinha medo disso, porque eu não sei o quê, não sei o quê, tal. E eu não sou louca. Olha só que interessante, ela sempre falou, não sou louca. E isso não é ruim, é que quando eu ouço o barulho, eu lembro daquela sensação daquele bicho enorme pulando no meu braço. O gatilho que você falou. Tecnicamente, o que está acontecendo é o seguinte: o nosso cérebro ele aprende por velocidade e repetição. Então, independente de se saber a história ou não, existem algumas maneiras de você detectar aquilo que está acontecendo do ponto de vista de processo. E como o nosso cérebro ele aprendeu, no caso do seu exemplo, de ter medo de perereca, ele pode desaprender isso. Por quê? Porque esse aprendizado, ou o estímulo da perereca, está causando uma reação desagradável no contexto atual que ela está. Então, esse que é a sutileza que a PNL oferece. A gente não precisa saber que o bichinho é perereca e que ele aprendeu quando criança. A gente só precisa saber como foi o processo de acompanhamento cerebral baseado no estímulo de da foto ou de um bicho ou da imaginação. Porque a gente, em programação linguística, a gente faz um exercício muito fácil e muito rápido. Por exemplo, se eu perguntar para você como é que foi o seu almoço ontem, você não está muito acostumado com essa pergunta, porque ela é meio desconcertante, mas aí você vai, através da sua lembrança, você fala, poxa, eu comi feijão com arroz, bife, batata frita, um ovo frito, uma farofinha, e ainda depois eu comi um pudim de sobremesa. Muito bem. Aí eu vou perguntar para você. Domingo agora, depois da manhã, você vai ser convidado a comer na casa de alguém muito importante e vão te oferecer o prato que você mais gosta. Como seria colocada essa mesa? E aí você coloca, poxa, eu queria que a mesa tivesse composta com uma toalha branca de renda e a alimentação fosse servido uma massa muito gostosa, com alguns detalhes, alcaparras, que tivesse um molho vermelho não muito ácido, que fosse
acompanhado de um bom vinho. É essa comida, e a hora que eu, de sobremesa, eu vou querer um manjar. A pergunta de quem trabalha com PNL é a seguinte: qual é a diferença que foi entre você lembrar do almoço de ontem e imaginar o almoço de domingo? É sobre isso que a PNL trabalha. Por quê? Porque uma das maneiras que a PNL organiza a programação neurolinguística é que, tanto para você lembrar como para você imaginar, você usou os mesmos circuitos neurológicos. Se você usou essa mesma circuitaria, o que acontece? Esse aprendizado, ele faz parte daquilo que, para mim, foi algo aprendido num determinado momento. Medo de X, medo de perereca, medo de aranha, medo de saci pererê, medo de alguma coisa. Eu não preciso saber do que é, mas eu preciso simplesmente observar, como o Armando falou, e entender como foi o processo de organização desse aprendizado para eu dar uma sugestão para o cérebro ter uma outra opção que cause como resultado algo que não seja desagradável. É bem isso. Léo, é uma das coisas também que a gente comenta, e acho que a gente está indo, legal. Eu tenho um grupo que eu chamo, é um grupo que já pediu, né, por conta do horário que estamos gravando, a grande parte desse pessoal do grupo está trabalhando. Mas é um grupo de mentoria de alunos e ex-alunos meus do PNL. E muitas vezes acontece, por exemplo, um caso de uma moça que me fez um pedido de uma situação de uma moça que come demais. Come, mas come, tem um problema de... tem um nome. Ansiedade. Hã? Ansiedade. Tem um nome. Come demais e tal, não sei o quê. E, por conta disso, ou engorda muito ou passa mal de tanto comer. Né? Quando a gente percebe esse tipo de processo e procura ajudar a pessoa, não é que a gente vai chegar e falar ou criticar o processo, mas entender como aquilo foi construído dentro da mente da pessoa, dentro do cérebro da pessoa, que é o que o Enio acabou de dizer, está certo? Exato. Eu vou convidar você para almoçar, e aí eu vou... Enio, se você me permite, o que eu gosto. Bife milanesa. Um bife à milanesa, mas tem que ser um bife bem feitinho, então, não sei o quê, nem muito grosso, nem muito fino. Né? Uma porção de um macarrão, pode ser um espaguete, mas muito bem feitinho, com molho branco. Esse é o meu prato. Então, a próxima vez que eu for a Belo Horizonte, pode preparar para a dona, a sua famosa querida esposa, a preparar para mim um filé mignon a milanesa. A milanesa. Vem cá. Qual é o horário do seu voo? O interessante é que, como é que funciona a linguística, a gente está conversando aqui nas questões do dia a dia. Mas você falou um bife milanesa. Aposto que muitas pessoas aqui devem ter essa mesma referência de um bife milanesa, assim como eu. E eu comecei a salivar. Mas como isso é possível, Armando? Não tem bife nenhum aqui, ó. Aqui não tem nada, só tem celular. Você está falando de um bife milanesa, nem grosso. Eu estou imaginando, porque grosso demais ele fica cru, fino demais fica duro. Nem grosso, nem fino, aquela casquinha crocantezinha. Olha, isso, gente, é neurolinguística. A neurolinguística é isso que nós estamos falando aqui esse tempo inteiro. Você vê que a simples menção, a simples recordação ou construção de um processo faz a gente recordar. Lembra do gatilho? A perereca gatilhava, que levava àquela experiência terrível. Uai, então eu posso fazer o quê? Mudar como aquele gatilho funciona. E aí, na próxima vez que tiver a perereca,
não significa nada. Quando tiver uma aranha, quando tiver uma rã, quando tiver um sapo. A mesma coisa com relação quando tiver, a próxima vez que tiver o filé, e for filé milanesa, você vai lembrar do Armando Pastore nessa live falando, nossa, um filé milanesa, nem grosso e nem fino, bem passado, com uma massa muito bem feita, que a massa também não pode estar bem cozida, tem que estar naquele ponto, e juntamente com o creme branco. Então, próxima vez que você estiver na frente de um prato, tiver um molho branco, com a massa bem feita, e aquele filé parmegiana, você vai lembrar do Armando Pastore. Não tem como. A partir de agora, você vai lembrar para sempre do Armando. Sim. Isso é neurolinguística, né, Armando? E essas situações que fazem com que a gente liga. O legal é que a gente pode fazer de propósito. Sim. E aí que está a coisa. Quando, o Enio deu uma saída, provavelmente caiu, está voltando. Uhum. Por que eu provoquei quando eu falei isso? Muita gente gosta do bife à milanesa. E tem muita gente que não gosta. Né? Quando eu falo bife à milanesa, tem gente que fala, bom, qualquer tipo de bife não tem que ser especial, não pode ser qualquer coisa. Né? Tem que ser um bife especial, tem que ter toda uma característica, né, de um trabalho bem feito, bem organizado. Agora, você falou uma coisa interessante. Olha só. Olha como eu ligo uma situação de saber se a massa que eu estou fazendo está no ponto. Boa ideia. Aqui, eu sou paulistano também, que nem o Enio, mas estou aqui em Curitiba desde 1990. Ninguém é perfeito, né? Entendi. Eu morei muitos anos lá em São Paulo, mas quando era garoto, a gente ia muito, nós tínhamos uma turminha, nós íamos passar as férias numa cidade chamada São Vicente, do lado de Santos. São Vicente. As duas estão ligadas ali por uma rua. Me perdoe, estou com um processo gripal aqui por conta da mudança de temperatura. Bom, e o que a gente comia quando voltava da praia? Macarrão. Macarrão. Aquela coisa mais fácil de fazer. Não era miojo, não, era macarrão. Botava coisa lá, não precisava nem, às vezes, alguém fazia, uma namorada, ou alguém que aparecia lá, fazia um molho, porque era macarrão com água e sal, claro. Uma vez eu perguntei para minha mãe, ela falou, você podia fazer alho e óleo, tal, né? Aí eu fui achar lá uma manteiga, tal, fiz a coisa. E sabe como é que a gente sabia se o macarrão estava no ponto? Era aquela coisa. Pegava um macarrão e jogava na parede. Se grudasse, está pronto para comer. Em cima do fogão, era aquela coisa assim, as marquinhas. Tem precedência, porque eu sou formado em gastronomia, e eu vou até explicar por quê. Porque ao cozinhar o macarrão, libera o amido, e aquele amido é a cola. Então, só tem a quantidade de amido suficiente na hora que ele gruda. Se ele não grudou, não está cozido, não liberou o amido. Exatamente. Olha a ciência. E olha, quando eu conto isso quando eu contava isso para os meus filhos, meu filho fala, nossa, pai, que loucura. Sabe o que é? Mas era uma forma. Todo mundo fazia aquilo naquela casa, né? Naquele apartamento. Era um apartamento minúsculo, um apartamento de um quarto, e às vezes a gente estava em 12, 15, né? Esse apartamento minúsculo tem o nome de kitnet, né? Exatamente, o famoso kitnet. E a gente ficava lá, passava uma semana, 10 dias, depende do quanto de dinheiro a gente tinha. E comia segunda-feira macarrão, terça-feira macarrão, quarta-feira, e assim por diante. Era a única comida que a gente tinha, porque era a coisa mais fácil de fazer e barata, né? Comprava um pacote de macarrão, água, né? Uma panela, não precisava mais sal, né? Para temperar, pronto. Sem sal ficou horrível. E era uma coisa. Olha só como outra vez vem a parte do processo do estímulo, né? Você falou, eu falei da massa com molho branco, você falou do macarrão ao ponto, ou da massa no ponto, e eu lembrei, sabe como é que eu fazia para estar com
no ponto, era brincadeira, jogar na parede. Se grudasse, estava bom, pode tirar. Se não grudasse, fica mais um pouquinho. Enio, segunda dica, porque agora a gente já está começando a chegar nos nossos finalmente, né? O nosso bate-papo normalmente não é muito longo. Por quê? Porque já fica aqui sempre o convite para, numa outra oportunidade, a gente continuar esse bate-papo. Tá? É como se a gente estivesse efetivamente tomando um café. E quem sabe um dia não vamos estar, ou vocês aqui em Curitiba, ou eu aí em Belo Horizonte, sentado e tomando um cafezinho. Hoje, café com pão de queijo. Lembrando que temos 2 mineiros aqui. Com pão de queijo mineiro, né? Não tem mineiro. Uai. Mais uma dica. Uai, aí, olha como é que começa. Uai, já era, já não é mais paulista. Ele já não é, ele já virou casaca, né? Não tem mais nada, né? Virou casaca. A única coisa que talvez ele não tenha feito é torcer para o Cruzeiro ou para o Atlético. Perfeito. Eu continuo sofrendo com o Santos. Mas isso é outra conversa, tá? Agora, é uma coisa boa, nós dois somos, eu também sou santista, e está muito ruim mesmo, né? A gente sofre muito. Quando a gente tem um jogador fantástico, ele vai embora. Acaba, né? Não, peraí, segundo. É bem por aí. Vocês não sabem nada, meus queridos. Aqui, ó, Ibis Esporte Clube. Ó. O que é sofrer? Vocês não sabem o que é sofrer, não? Tá? Então tá aqui. Ó. Vai, senhor Enio, mais uma dica, por favor. Mais uma dica, Enio. Vamos lá. Uma dica é a gente entender que, juntando tudo aquilo que a gente conversou até agora, a gente entender que a minha realidade é só minha. E se eu conseguir descrever a minha realidade para o outro, existe uma possibilidade, se eu for muito carismático, dele entender como é a minha realidade. Realidade olha que interessante. A realidade é como se você chegar num restaurante e o garçom te apresentar um cardápio. O cardápio é uma referência. A realidade é a escolha daquilo que está escrito no cardápio. Então, quando a gente começa a entender isso do ponto de vista de comunicação, a gente começa a entender aquela definição básica de comunicação. O que é comunicação? Comunicação é aquilo que eu falo? Não. Comunicação é aquilo que o outro entende daquilo que eu provoquei. Então, aí a gente começa, então, a perceber que a minha realidade, o meu mundo, ele é único. Ele é só meu. Então, quando eu conseguir descobrir detalhes do mundo do outro, eu começo a melhorar a capacidade de desenvolver uma confiança maior através da comunicação. Então, eu descobri como uma dica de uma melhoria na comunicação perceber que nós conversamos através da nossa realidade, só nossa. Que essa realidade não ela pode não ser entendida pelo outro. Nós conversamos aqui a respeito da gente torcer, o Armando e eu, para o mesmo time de futebol, o Santos Futebol Clube, lá debaixo da Baixada, a 75 quilômetros de São Paulo, capital. O que acontece? Nós torcemos para o mesmo time, mas por motivos diferentes. Essa que é a grande tacada. Eu, pela minha idade, eu torço por Santos porque ele foi bicampeão mundial. O Armando torce por Santos porque nele jogou o Pelé, o seu Edson Arantes do Nascimento. Tem um outro que torce por Santos porque tinha o melhor goleiro do mundo, Gilmar dos Santos Neves. E assim,
temos em comum, mas motivos diferentes. Quando a gente começa a abrir a nossa percepção, validando o mundo do outro, a gente começa a viver de uma forma com mais soluções e menos problemas. Então, é a gente validar o mundo do outro. Essa que seria a última dica. Legal, legal. Ó, e é uma coisa interessante, você falou uma coisa bem interessante. Meu pai me chamava de pelezista. Meu pai me chama ainda, né? Agora ele está vivo ainda. Ele me chama de pelezista. Você não é santista, é pelezista, porque eu fui torcer para meu pai é São Paulino e eu fui torcer para o Santos porque ele falava tem um neguinho lá que está acabando com o jogo. É muito bom, cara, não sei o que e tal. E eu, pô, então eu quero ver. E um dia eu fui assistir um jogo Santos e Corinthians no Parque São Jorge, com meu tio, que era corintiano fanático, e aquele neguinho, sem vergonha, né? Deu um show de bola. Aí eu falei, não, agora eu tenho que ser do Santos, não tem jeito. Ali é o melhor que tem. Bom, Leonardo, a última sua dica para a gente. Depois vocês vão poder falar um pouquinho, mandar depois o endereço, contatos de vocês, porque isso vai para muita gente dos nossos grupos, no Brasil inteiro. E vocês não sabem uma coisa interessante. Outro dia eu estava vendo quem assistiu os meus vídeos, tem gente do Japão. Ali, ela põe o Japão, né? Olha lá. Por exemplo, você falou o negócio do Japão, só cortando antes de você, Léo, tem um negócio escrito no vestiário lá do Santos, lá na Vila Belmiro, um negócio lá em japonês. Aí procura um, procura outro. O que está escrito? O que está escrito? Um não sabe, outro não sabe. Aí arrumaram um japonês. Ah, fácil, né? E aí, japonês, o que está escrito aí em japonês? Chimiku Michuruca, né? Legal, vamos lá. Leonardo. Aí, ó, vocês dois esqueceram que, é claro que agora deve ter assistindo também essa live, né, esse momento, esse café, pessoas que têm menos idade que a gente. E para eles, a representação do Santos é porque o Neymar foi o segundo time do Neymar. O primeiro, se eu não me engano, foi a Portuguesa, não lembro, mas acho que o segundo foi o Santos. Do Santos, que ele saiu para fora, que ele foi visto, né, que descobriram ele, foi para fora. Então, mais um motivo, tá, para vocês voltarem. Minha dica é a seguinte. Eu comecei a falar sobre representação e termino sobre ela também. Pare por um momento e procure olhar para dentro de você e perceber que representações você tem com relação a si mesmo. Use todas as dicas que nós demos aqui, né? A da escutatória, escute você. A da visão, né? Veja como é que você está. O que é? Seus ombros estaqueados para frente, sua cabeça está baixa? Ou não? Seu peito aberto, sua cabeça ao nível do horizonte? Começa a perceber você, começa a olhar para dentro de você e procurar saber quais representações que você tem. Quando você fecha os olhos, qual que é a imagem que você tem de você? É uma pessoa feliz? Uma pessoa alegre? Essa imagem que você tem aqui interna, colorida, preto e branco, essa representação significa muito com relação a você. E se você não estiver tendo boas representações, eu indico aqui, já começando o fechamento, hein? 2 profissionais maravilhosos que tratam disso, que é tanto o Enio Carvalho aqui em Minas, quanto Curitiba, tem o Armando Pastori. Então, você pode mudar essas representações. Se você está com a representação lá negativa, não, toda vez que eu me olho, está lá aquela pessoa, eu posso mudar isso? Pode. É isso que é bacana. Por isso que, apesar do nome ser programação, ele deveria ser um R antes, entre aspas, porque ele também é uma reprogramação. Não precisamos ficar nesse processo o resto da vida, da perereca, do sapo, da aranha, do rato, qualquer bicho que for. Não precisamos ter medo de lugar fechado, andar de elevador. Não, isso tudo pode ser reprogramado, uma vez que foi programada a nossa vida. E a neurolinguística é um processo pelo qual ele passa por essa reprogramação, ou caso eu precise de um recurso, programação, que pode mudar a nossa vida. Mas tem uma ferramenta que é necessária em todos eles, viu, Armando e Enio? A pessoa. Se ela não quiser, neurolinguística não faz nada para ela. É só uma ferramenta.
Não é? Vocês concordam? Como diria o matemático, né? O matemático em gênero, número e grau. A matemática. Concordo em gênero, número e grau. Essa é a Gente, minha dica. todas essas dicas são importantes. A PNL é algo simples, tá? E muitas vezes, por ser simples, ela pode complicar para algumas pessoas, porque já aconteceu de uma pessoa chegar para mim e perguntar: mas é tão simples assim? Eu disse: sim, é simples. É que a gente gosta de complicar um pouquinho, né? Né? O molho que é simples de fazer, eu vou colocar mais outros ingredientes e que muitas vezes acaba desandando, acaba não trazendo o conteúdo que eu quero, o sabor que eu quero. É um processo que a gente tem que trabalhar. Tá? Foi um prazer ouvir vocês. Tá? Eu agradeço muito, Enio. Agradeço você, Leonardo, por vocês estarem aqui. A grande parte é o seguinte: para quem vai assistir, pode fazer perguntas. Eu me comprometo, como eu sempre faço, de mandar as perguntas para vocês. As pessoas podem fazer pergunta e eu mando para vocês entram e respondem. O nosso canal está à disposição de vocês. Tá? E fica assim: no ano que vem, eu vou trazer novidades para vocês. Se preparem. Né? Já estou dizendo que eu vou trazer novidades, que eu já estou preparando. Semana que vem eu tenho uma pequena viagem, e nessa pequena viagem já vou trazer as novidades. Aí logo, logo você não. Mas o ano que vem eu quero continuar toda sexta-feira, hora do café, as pessoas conversando e vocês já estão convidados. Perfeito? Seu café sempre, sempre adoçado com informação. E se o papo é bom, o café desce redondinho. Né? Acompanhe nossa Hora do Café, envie sugestões e compartilhe. Hoje com Enio Carvalho, Leonardo Botelho Estrela, e vamos ter também a participação como diretora de imagem e do vídeo, a Nathalie Patrício, do 1987 Lab. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, meninos. Obrigado demais, Armando.